Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Francisco Monteverdi e no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre um dos maiores fundos imobiliários da Bolsa de Valores, seja em número de cotistas ou seja em patrimônio líquido, é o KNRI. Então se você ficou interessado, se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sino das notificações, assim você não vai perder nenhum conteúdo sobre investimentos que eu posto aqui no meu canal. E me siga também lá no Instagram, por lá a gente consegue ter um relacionamento um pouco mais próximo em tempo real e lá eu coloco diversos conteúdos sobre investimentos. É isso aí, bora pro vídeo! Bora lá então, pessoal. Hoje a gente vai conversar sobre o KNRI, que é o segundo maior patrimônio líquido de fundos imobiliários da Bolsa de Valores, com 13,76 bilhões de patrimônio líquido. Ele fica atrás somente do irmão dele, que é o Kinea Rendimentos Imobiliários, que tem um patrimônio líquido de 4,1 bi. O KNRI, ele começou a ser negociado na Bolsa de Valores em agosto de 2010, então é um fundo imobiliário bem antigo, é uma gestora bem conhecida que tem um certo renome no mercado, assim como o HGLG, um fundo imobiliário que tem mais de 10 anos dentro da Bolsa de Valores. Então é um fundo que corre um pouco menos de risco e que tem um pouco mais de jogo de cintura quando vai negociar algum tipo de contrato com o pessoal. É um fundo imobiliário que traz bastante segurança para os seus cotistas. O KNRI ele tem como gestora a Kinea Investimentos e a administradora desse fundo imobiliário é a Intrag DTVM. O fundo imobiliário ele conta com uma taxa de administração de 1,25% ao ano e é um dos poucos fundos imobiliários da Bolsa de Valores que não cobra taxa de performance, o que é uma coisa muito boa para os seus cotistas. Falando sobre a base de cotistas, o KNRI ele conta com uma base de 227 mil cotistas e o patrimônio líquido desse fundo imobiliário, como eu disse na introdução, é de 3,76 bilhões. Isso gera um patrimônio líquido por cota de R$ 157,13 e no dia que eu estou gravando esse vídeo para vocês, o fundo imobiliário está sendo cotado a R$ 159,60. Isso gera um PVP, que é o preço sobre o valor patrimonial, de 1,02, o que na minha filosofia de investimentos é um PVP bem interessante, pois eu gosto de investir em fundos imobiliários com PVP abaixo de 1,1. Isso é a minha filosofia e o jeito que eu gosto de investir. É claro que não tem regra nem jeito certo e também a gente não deve analisar somente o indicador quando a gente vai estudar um pouco mais fundos imobiliários. Eu uso apenas o PVP como um filtro para decidir se eu vou entrar no fundo imobiliário ou não. Somente em alguns casos que eu gosto de analisar fundos imobiliários com PVP acima de 1,1, mas isso sou eu, cada um tem a sua estratégia, a sua filosofia. O KNRI ele é um fundo imobiliário de gestão ativa do tipo de tijolos e ele tem uma particularidade em relação a muitos outros fundos imobiliários. Ele investe tanto em lajes corporativas quanto em galpões logísticos, o que não é muito comum, pois normalmente os fundos imobiliários preferem investir em um nicho somente, diferente do KNRI, que investe aí tanto em lajes corporativas quanto em galpões logísticos. Dentro do portfólio do KNRI, ele conta com 19 ativos em 3 estados diferentes, que são São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, o que é um pouco padrão dos fundos imobiliários, ficar mais ou menos aqui na região sudeste, o que na minha opinião é um ponto negativo, pois tem muitas outras oportunidades em estados diferentes e com preços muito mais atrativos do que somente aqui no eixo Rio-São Paulo. Porém, dentro desses 19 ativos, 10 são de lajes corporativas e os outros 9 são galpões logísticos. E aí, analisando um pouco mais a fundo os inquilinos desse fundo imobiliário, esses 19 ativos, o KNRI ele tem cerca de 80 contratos e 50 inquilinos diferentes, o que traz uma diversificação bem grande para esse fundo imobiliário e também um pouco mais de segurança. Eu procurei outros fundos imobiliários, analisei bem e não encontrei nenhum que tem cerca de 80 contratos ou 50 inquilinos. Então, se você souber de algum, deixa aqui no comentário e também comenta aqui que fundo imobiliário que vocês gostariam que eu analisasse num próximo vídeo. Além disso, dessa diversificação de 50 inquilinos diferentes, há uma diversificação também em setores. Existem inquilinos de comércio, inquilinos prestadores de serviços, inquilinos de engenharia, entre outros. Eu vou deixar aqui no vídeo uma imagem do portfólio do fundo imobiliário para vocês poderem acompanhar mais ou menos como que é essa divisão. E seguindo essa questão de inquilinos, contratos e tudo mais, o fundo imobiliário ele tem atualmente uma vacância de 6,8%, essa é a vacância física, o que para mim está bem controlada. Eu gosto do patamar abaixo de 15%, então 6% é uma vacância aí relativamente boa. Porém, a vacância financeira do fundo imobiliário está em 10,5%, o que para mim já acende uma luz amarela. Ainda não está no patamar tão elevado. A vacância física eu também gosto de analisar até os 15%. Porém, 10,5% já me acende uma luz amarela. Entrando agora na parte dos dividendos, o fundo imobiliário ele passou o ano de 2020 razoavelmente bem. Ele conseguiu pagar durante o ano inteiro 65 centavos por cotas, sem ter nenhuma oscilação ou alteração desse valor durante o ano, o que é um sinal positivo para o fundo imobiliário. Não é à toa que esse fundo imobiliário tem tantos anos de bolsa de valores e que a gestora é tão conhecida assim no mercado. Porém, o dividend yield do fundo imobiliário em 2020 ficou em apenas 5%, o que é abaixo do mercado, que fica entre 6% e 6,2%. Mas é aquela coisa, né? Quando a gente está falando de fundo imobiliário tão grande assim, tão consolidado, a gente tem que analisar o risco-retorno. E nesse caso, o risco é um pouco menor, porém o retorno também não é lá aquelas coisas quanto alguns fundos imobiliários novos
ou alguns fundos imobiliários, por exemplo, de papel, que estão pagando cerca de 8, 9% de dividend yield. O fundo imobiliário também passou pela sua 7ª emissão no ano de 2020. Em 2020 também o fundo imobiliário encontrou uma oportunidade de aquisição de 2 novos conjuntos no edifício Joaquim Floriano. O gestor disse que essa aquisição foi uma grande oportunidade para o fundo, que conseguiu comprar com um desconto bem interessante e que isso pode trazer retornos bem interessantes também para o fundo imobiliário e para os seus cotistas daqui para frente. E com a aquisição desses 2 conjuntos dentro do edifício Joaquim Floriano, o fundo imobiliário se tornou dono de 100% do imóvel, o que é uma coisa bem interessante, pois agora o fundo imobiliário pode fazer o que quiser dentro dele, quiser fazer alguma reforma ou modificar a estrutura, fazer alguma coisa diferenciada, fica todo a cargo da gestora. E pegando esse gancho de modificações, retrofits, o fundo imobiliário também vem fazendo retrofits em outros ativos dele. Isso é uma coisa bem interessante, porque o fundo imobiliário fazendo retrofits, modernizando a sua estrutura, melhorando o seu atendimento e o seu serviço, ele consegue atrair mais inquilinos e também consegue cobrar um preço um pouco mais alto dentro do imóvel, o que ajuda bastante nas receitas do fundo imobiliário. Continuando a análise do fundo imobiliário, entrando agora um pouco mais na parte de contratos, o fundo imobiliário ele tem 2 indexadores de reajuste de contratos, que é o IGPM e o IPCA, e como a gente sabe, o IGPM no ano de 2020 teve uma alta de mais de 23%, então provavelmente os inquilinos que são de contratos atípicos e que estão indexados ao IGPM vão ter um reajuste bem pesado no aluguel e isso vai aumentar um pouco a receita do KNRI. Dentro do portfólio desse fundo, cerca de 54% dos contratos são atípicos, ou seja, são aqueles que não permitem nenhum tipo de renegociação, então é repassado totalmente o reajuste e o inquilino não pode negociar, e os outros 46% são de contratos típicos, o que permite alguma flexibilização ou algum tipo de negociação. E um ponto interessante que eu esqueci de comentar lá em cima quando a gente estava falando do portfólio do fundo imobiliário é que dos 19 ativos, 10 são de escritórios e 9 são de galpões logísticos, porém, a receita desse fundo imobiliário é praticamente dividida em 50% em cada um desses 2 nichos, então não tem muita diferenciação. Eu vou deixar aqui também a imagem para vocês compararem a receita por estado, por nicho e os indexadores do fundo imobiliário. Continuando a análise, um ponto super importante que a gente precisa analisar em fundos imobiliários também é a questão da duração de contratos dos fundos imobiliários, e no caso do KNRI, 76% dos contratos vencerão somente após 2024, o que traz uma calma para o fundo imobiliário, pois durante esse tempo o fundo imobiliário pode trabalhar tranquilo, não precisa se preocupar tanto com saída de inquilinos, pois se algum inquilino sair ele vai ter que pagar uma multa, e aí o fundo imobiliário pode negociar o pagamento dessa multa enquanto ele corre atrás de outro inquilino. Outro ponto interessante dentro do KNRI nessa parte de contratos é que a duração média de contratos é de 9,7 anos, então são contratos bem longos aí, que também trazem uma tranquilidade e uma segurança maior para o fundo imobiliário e para os seus cotistas. Outro ponto importante dentro dessa análise de contratos é o ano e o mês onde são feitos os reajustes e as renegociações de contratos. Dentro do KNRI, 33% dos contratos serão reanalisados até 2023, sendo 13% em 2021, 13% em 2022 e 7% em 2023, e aí o resto somente após 2024. E um ponto bem legal dentro do relatório do KNRI é que o fundo imobiliário mostrou que no longo prazo a rentabilidade desse fundo imobiliário superou até mesmo o Ibovespa. O fundo imobiliário colocou uma tabela que eu vou deixar aqui para vocês acompanharem também, mostrando a rentabilidade de alguém que tem entrado em alguma das outras emissões de cotas. E aí dentro desses exemplos, uma pessoa que entrou na primeira emissão de cotas do fundo imobiliário teria uma rentabilidade de 226%, enquanto o Bovespa nesse mesmo período teve uma rentabilidade de 74,5%, algo em torno disso, perdendo até mesmo para o CDI. E um ponto importante dentro dessa tabela é que no curto prazo, aí dentro dos últimos 2, 3 anos, o fundo imobiliário acaba perdendo para o Ibovespa, porém a gente precisa lembrar que o Ibovespa é uma média de um conjunto de ações dentro da Bolsa de Valores brasileira, podendo assim ter empresas dentro dessa média que tenham performado bem abaixo disso e bem abaixo do fundo imobiliário, e outras empresas que tenham despontado e performado muito melhor do que o fundo imobiliário e do que o Ibovespa. É só uma média, porém é interessante ver que um fundo imobiliário chegou a performar melhor do que o índice de ações, que normalmente são mais voláteis e costumam ter valorizações bem altas, mostrando assim que é possível ter uma rentabilidade grande com fundos imobiliários, não só através do dividendo, mas também através da valorização das cotas. Isso, claro, só foi possível porque o fundo imobiliário fez diversas emissões de cotas para conseguir aumentar seu patrimônio líquido, adquirindo imóveis e também fazendo alguns outros trâmites fiscais. Porém, é possível, assim, ganhar dinheiro com valorização de cotas em fundos imobiliários. Bom, na minha visão, o fundo imobiliário está indo muito bem, ele performou bem durante o ano passado, apesar desse baixo dividend yield. Porém, como eu comentei quando eu falei sobre os dividendos do fundo imobiliário, é aquela questão que a gente tem que analisar sobre risco e retorno. É um fundo imobiliário que tem 3,7 bilhões de patrimônio líquido, 224 mil cotistas e está há mais de 10 anos dentro da B3. Então é um fundo imobiliário que não corre muito risco, que a gestora já é bem conhecida, tem uma boa performance
e que o mercado também respeita bastante. Então é uma gestora que não vai ficar se arriscando muito, colocar o seu nome em xeque para tentar trazer um provento um pouco mais alto e competir com os fundos imobiliários que ainda estão chegando e tentando fazer um nome no mercado. Então essa questão de risco e retorno dentro desse caso é super importante avaliar, porém na minha visão o PVP desse fundo imobiliário está bem atraente e os outros pontos de análise como vacância, duração de contratos, tipos de inquilinos, diversificação e também estão em linha, então é um fundo imobiliário que na minha visão vale a pena deixar dentro do radar para a gente olhar com um pouco mais de carinho. É isso pessoal, o vídeo de hoje, se você gostou se inscreve no canal, deixa seu like, ativa também o sininho das notificações, assim sempre que eu colocar um conteúdo novo sobre investimentos aqui no canal, você vai ser informado. E também me siga lá no Instagram, por lá eu coloco diversos conteúdos sobre investimentos, ações, fundos imobiliários também, e a gente consegue ter um contato em tempo real. E comenta aqui no canal que outro fundo imobiliário ou ação que você gostaria de ver vídeo aqui no meu canal. É isso aí, muito obrigado e até mais!